Let there be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Ser o teu melhor amigo.
Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam teu amor sem fim. Com grande amor, Senhor, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Não há maior amor, nem as estrelas do céu conteriam teu amor sem fim, sem fim, sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor, teu amor por nós, teu amor por nós. Nem as
bem-vindo a mais um Pray and Destroy da Gravidade Zero Church. É muito bom que vocês estejam conosco. Eu fico feliz de saber que vocês têm acompanhado o nosso canal, vocês têm curtido os nossos vídeos, vocês têm ouvido de Deus. Tudo que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. Aliás, nós estamos fazendo com carinho para o Senhor, porque Ele é digno de toda glória, honra, força, poder e majestade. Bom, falando nisso, muita saudade. Não vejo a hora de passar todo esse vento para a gente poder se abraçar, se beijar, estar juntos de novo. Mas enquanto isso, obrigada por você me receber novamente na sua casa. Eu fico feliz de poder estar aqui. Pelo menos vocês estão me vendo, né? Eu não consigo ver vocês. Mas glória a Deus, ó, amo vocês. Bom, no culto de domingo, a gente ouviu sobre vulnerabilidade. E essa palavra, na verdade, esse tema sobre ser vulnerável já tem estado no meu coração faz alguns dias, porque hoje todos nós nos tornamos vulneráveis a uma situação que nenhum de nós estávamos contando. De repente, não mais que de repente, ninguém mais pode sair de casa, ninguém mais pode trabalhar, ninguém mais pode ficar indo no mercado toda hora, saindo de casa toda hora. Então assim, parece que de repente tudo aconteceu. E a gente ouviu falar nessa palavra, vulnerabilidade, e realmente a gente entendeu o quão vulnerável nós somos. No bom sentido, porque nós dependemos completamente do Senhor. E na verdade em Romanos 11:36 fala que todas as coisas são dele, para Ele e por Ele, para que a glória dele seja manifesta. Então, para que a glória dele seja eternamente manifesta. Ele faz todas as coisas, é dele todas as coisas, é por Ele todas as coisas. Deus, Ele é muito real, Ele é muito verdadeiro, Ele é muito fiel. Deus é Deus e louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu estou estudando, que eu já estava estudando durante a semana, tem tudo a ver com o que a gente tem vivido nesses dias. E a frase que a gente mais ouve, seja aqui, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, é: tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E aí a gente para pensar, realmente, será que tudo vai ficar bem? Meu Deus, e se a minha família, se eu ouvir uma notícia pior? E se eu souber dos meus vizinhos uma notícia pior, será que mesmo assim tudo vai ficar bem? E essa pergunta ficou na minha cabeça durante todos esses dias. Será que tudo vai ficar bem? Tem gente que fala que tudo vai ficar bem com um pensamento positivo. Tem gente que fala que tudo vai ficar bem porque confia em Deus. Tem gente que fala que tudo vai ficar bem para não falar que vai dar ruim. Então assim, se a gente para pensar, essa é uma verdade que a gente deve crer. Então tudo é baseado em fé, né? E se algo dar errado? E se as coisas não acontecerem da forma que a gente deseja? E se as coisas não derem ruim? E se? Essa é a palavra que Deus falou comigo. Então às vezes é uma doença, uma dificuldade financeira, às vezes os dois, e no tempo que a gente está vivendo os dois estão pesando. Às vezes é um casamento que está passando por uma crise, às vezes é uma crise no relacionamento da família mesmo, às vezes é uma pessoa muito querida que está doente, às vezes é uma situação que você não pode sair de casa porque você está grávida no final da sua gestação e tem medo de onde você vai, ou às vezes é qualquer coisa hoje em dia. Então eu creio que a verdadeira liberdade que a gente pode viver em Cristo é saber que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Romanos 8, 38 e 39 diz exatamente isso, que nem a morte, nem a vida, nem as circunstâncias, nem as situações adversas, nem os principados, nem as potestades, nem nada, nem os anjos podem nos separar do amor de Deus. E isso faz com que a gente avalie bem essa palavra de tudo vai ficar bem.
A gente pode avaliar melhor essa frase ou as duas palavrinhas, e se as coisas não acontecerem da forma que a gente deseja. Então, às vezes a gente ora e fala: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, manifesta seu poder, Senhor, responde as minhas orações. E aí a gente baseia a nossa fé do: será que Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo? E se Ele não fizer? Então a gente tem que pensar que mesmo que não dê certo, como nós planejamos ou esperamos, nós alcançaremos a vitória, porque nós estaremos vivos para sempre, porque nada pode nos derrotar em Cristo. O amor de Deus é tão sublime que nada pode nos derrotar. O Senhor é Deus, você é salvo, você conhece Jesus, você tem Jesus no seu coração, você tem Cristo como o seu Deus, o seu Senhor, você tem Deus. Então nada pode te afastar do amor dele, sabe? Nem a morte, nem a vida, nada pode te roubar do amor dele. Então, e se nada dá certo, você está com ele. Se der certo, você está com ele. E aí, grande parte da nossa fé depende do que conseguimos em Deus, que Deus realize certas coisas para nós. Nós temos certeza que aquilo é uma necessidade absurda, que a gente necessita de algo. Só que a nossa fé, ela não pode ser baseada nas respostas que a gente espera das nossas orações. E uma história que representa muito bem essa situação de alguém que não se importava se ia dar certo, se ia dar ruim, se ia dar errado, se ia conseguir, é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel. Vamos abrir o livro de Daniel. Aproveitem para estudar a Bíblia, é muito bom. E lá no livro de Daniel, os hebreus foram tirados da sua nação e levados para a Babilônia como cativos. E eles foram separados, isolados. Eles não podiam mais viver dentro das regras deles. Eles tiveram que se submeter a viver numa outra nação como escravos. E alguns deles foram separados para ajudar o governo, porque eram muito inteligentes, ou porque eram muito bonitos, ou porque eram muito... A gente não sabe. Mas, bom, recapitulando essa frase, eles foram tirados da sua nação e levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles tiveram que servir aos reis da Babilônia. E no caso, Sadraque, Mesaque e Abednego viveram na época de Nabucodonosor. E vamos lá ler em Daniel 3, do verso 9 até o 18. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Estudos dizem que ele construiu uma estátua de ouro de 30 metros de altura por 3 metros de largura, que ficava no meio da cidade. E aqui está mostrando que ele fez um decreto que todo o povo da Babilônia deveria se dobrar diante dessa estátua e adorar, uma estátua de ouro. Vamos voltar ao texto, verso 11. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro de um forno de fogo ardente. Aí essas pessoas que estão falando, que são uns homens caldeus acusando os hebreus, eles falavam assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso da sua ordem. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego
perante o rei, e estes homens o trouxeram. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é que nos poderá libertar. Ele nos livrará da forno de fogo ardente e da sua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantou. Uau! A fé que estes homens possuíam não dependia de livramento, dependia simplesmente, única e exclusivamente de obediência. Eles queriam obedecer, independente de ser jogado dentro do forno, da fornalha ardente ou não. Eles queriam obedecer ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel, ao Deus que nós amamos. Então, a gente só vai ter a vida zoe se a gente puder proferir essas palavras. Não importa, se nada der certo, eu vou continuar adorando a Deus. Se nada der certo, eu não vou me prostrar aos deuses malignos dessa era, dessa geração. Se nada der certo, eu não vou pecar contra o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, sabe? Sadraque, Mesaque e Abednego nos tornam indesculpáveis diante de nos prostrarmos diante das situações da vida que tem acontecido no dia a dia, ou nos prostrarmos às coisas erradas, ou cedermos simplesmente porque estamos com medo, ou porque nós estamos inseguros com o que vai acontecer. Então, as duas palavrinhas que a gente tem que ter no nosso coração é: se não der certo, eu não vou me dobrar. Se não der certo, eu não vou me prostrar. E isso é muito importante para nós, porque nós devemos sim ter no nosso coração que mesmo que as nossas orações não sejam respondidas do modo que a gente sonha, ou do formato, do jeito que a gente deseja, não importa. Por quê? Porque Deus é Deus. O nome dele vai ser glorificado por tudo, dando certo ou não. Se a gente parar para pensar, nós vivemos nos dias como, por exemplo, os dias de Noé. Eu vou fazer até um adendo aqui nessa palavra. Por exemplo, muita gente vai falar que eu estou errada, muita gente vai criticar aquilo que eu estou falando, só que uma coisa é fato: Deus, ele é Deus. Ele faz como ele quer, da maneira que quer, mas ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração que está voltado a ele não resiste a um coração obediente. Imagina o coração de Deus quando esses 3 jovens olharam para um rei poderoso, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um homem muito conhecido e famoso da sua época. E eles olharam para esse rei, eles não temeram, eles não tiveram medo, eles enfrentaram o rei dizendo: olha, rei, nós não vamos se dobrar a Deus nenhum, nós não vamos se dobrar a imagem nenhuma. Por quê? Porque mesmo que você coloque a gente nessa fornalha, não tem problema. E o que eles falaram? Eles falaram como Paulo: morrendo ou vivendo é Cristo. Não é? O que está escrito lá em Romanos, a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que nós devemos enfrentar a fornalha.
Eu penso que nesses dias todos nós temos vivido dias de fornalha ardente. Não podemos fazer o que queremos, não podemos sonhar com amanhã. Quer dizer, sonhar a gente pode, mas a gente não pode realizar os nossos sonhos, né? Nós não podemos marcar uma viagem porque a gente não sabe se vai poder viajar. Nós não podemos sair de casa, nós não sabemos quando vai voltar às aulas, nós não sabemos quando que nós vamos voltar para o nosso trabalho, se quando voltarmos não vamos ser dispensados, vamos ser mandados embora, ou se o nosso chefe vai ter dinheiro para nos pagar daqui a 1, 2 meses. Nós não sabemos absolutamente de nada. Nós estamos aqui completamente nas mãos de Deus. Ele nos tornou vulneráveis para nossas forças, para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, para aquilo que estava palpável para nós, para aquilo que a gente tinha nas nossas mãos. Nós somos vulneráveis. Nós estamos colocados completamente na mão de Deus. E é Ele quem vai fazer todas as coisas. Ou não. Porque Deus é Deus. E todas as coisas são dele, para ele e por ele. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso, é enfrentar a fornalha. É na fornalha que a nossa obediência aparece. É na fornalha que a nossa obediência enfrenta as chamas da desobediência. É na fornalha que alguns problemas, muitas vezes por razões erradas, são manifestos. O nosso orgulho, a nossa obstinação, a nossa arrogância, o nosso achismo. A gente acha que a gente é bom demais, que a gente acha que a gente sabe demais, a gente acha que a gente é poderoso demais. A gente não entende que existem as 7 igrejas da Ásia, porque cada igreja da Ásia foi enviada uma carta falando sobre as virtudes e das vicissitudes. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. A gente não pode exigir que o nosso irmão seja como nós somos, ou busque o que buscamos, ou ore como oramos, ou leia como lemos. A gente pode ajudar a pessoa a abrir seus olhos e querer fazer as coisas e conhecer mais. Mas a gente não pode exigir que uma pessoa seja igual a outra. Então, você vê, um é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo e pronto. Ninguém é de ninguém, todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Então, é aqui na fornalha que aquilo que é errado, que é ruim em nós, é manifesto para que seja transformado. Não é? E pressão é o que não falta. Pressão não falta. Dificuldade não falta. Nós estamos na fornalha. Eles não se dobraram ao Deus de ouro. E isso pode ser qualquer coisa. O que exige nossa adoração hoje? O que exige a nossa prostração hoje? São os bens materiais? É o nosso muito conhecimento? É a nossa muita sabedoria? É o sucesso? São os likes? São os seguidores do Instagram, do Facebook? Ou popularidade? O que é para nós ídolo hoje? Qual é o nosso ídolo hoje? Quando nos recusamos a nos prostrar diante deles, nós vamos receber críticas, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser julgados, nós vamos perder seguidores. E isso pode ser um sofrimento para nós, pois quando a vida nos desaponta, quando a vida nos torna vulneráveis àquilo que a gente acredita, nós somos tentados a adorar outros deuses. E isso levanta o mecanismo de defesa que foi falado no culto de domingo. E aí nós nos tornamos vulneráveis no mau sentido. Nós levantamos uma barreira. Eu não recebo deste homem porque ele fala muita coisa forte. Ele critica muito, ele fala muitas verdades. Eu quero uma igreja em que eu possa ouvir aquilo que eu quero ouvir. E infelizmente é assim. Os nossos deuses se levantando. Mas Deus, Ele não quer que a gente chame Ele para participar da nossa agenda. Deus quer que a gente se coloque na agenda dEle.
E aí, nos colocando na agenda dele, é ele quem vai manifestar todas as coisas. Quem lembra aqui dos amigos de Jó? Os amigos de Jó falavam que Jó estava colhendo todas aquelas dificuldades porque ele estava em pecado. O que você andou fazendo que você está tão doente? O que você fez que você perdeu sua família? Então, vão ter muitos amigos de Jó para criticar o fato de você querer fazer o que é certo. Não abra mão do que é certo. Não abra mão de obedecer a palavra. Não abra mão de não se dobrar aos deuses de ouro, aos postes ídolos. Não abra mão de ser fiel a um Deus que é real e verdadeiro. Não abra mão de adorar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Ele não precisa responder às suas orações da formato que você quer. Ele não precisa, ele não é obrigado a te dar aquilo que você deseja. Ele tem te sustentado, ele tem te suprido, vivendo ou não vivendo, ele é Deus na sua vida. Ele te ama como você é e ele quer te dar mais do amor dele. Ele quer te dar mais do amor dele para que você seja cheio daquilo que é dele. E o amor dele muitas vezes te leva para a fornalha. Só que nós vamos chegar naquilo que Deus queria em relação a isso. Romanos 14, verso 8 fala: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então vamos continuar lá em Daniel 3. Daniel 3, verso 19. Depois daquela resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram para o rei Nabucodonosor, no verso 19 fala assim: então Nabucodonosor se encheu de furor. Em algumas versões fala se encheu de ira. E se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertara, o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens. Vocês viram aqui no verso 20 fala que eram homens mais fortes que existiam no exército dele. Eles morreram queimados. O fogo estava tão forte que nem os homens que chegaram na porta da fornalha conseguiram sobreviver. E a chama de fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, não importa se você for lançado no fogo ardente, se você está vivendo uma situação difícil, se você está vivendo uma situação complicada na sua vida hoje, o 4º homem está com você. O 4º homem está com você. Vivamos ou morramos, estamos com Cristo. Então, aqueles homens estavam muitos anos antes de Cristo, com Cristo junto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe,
Eles eram tão confiantes que eles acreditavam que mesmo que tudo acontecesse de ruim, nada ia acontecer de ruim. Porque ele estava na mão de Deus. Um dia perguntaram para Lutero onde ele estaria ao enfrentar os furiosos bispos, cardeais e o Papa. E a resposta dele vale para nós hoje, em qualquer situação da nossa vida. Ele disse assim: naquele momento em que eu enfrentar os bispos, cardeais e o Papa, ou agora, estarei nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ponto final. Essa é a palavra. Então a segunda lição que nós temos com esses homens é deixarmos os resultados ao Senhor. Então, Lutero viveu um momento em que ele enfrentou todas aquelas regras da Inquisição. E é óbvio que ele foi perseguido. Então você pode ser perseguido hoje por não estar se submetendo ao mundo, às coisas da terra. Você pode estar sendo perseguido hoje. Só que Deus é Deus. Amém? Então, deixe o resultado para o Senhor. Quando Nabucodonosor ouviu aquela ousada declaração, ele ficou irado e colocou eles na fornalha. E não só na fornalha, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, então já estava quente. Colocou mais forte, tanto que os soldados, que eram homens fortes, homens de guerra, do exército, foram levar eles lá e eles amarrados um no outro. Ele jogou dentro do forno, esses soldados morreram. Isso é terrível. E aí ele se encheu de ira, só que, como eles mesmos falaram, se não, Deus é Deus. Amém? Alguém aqui já ouviu falar ou já ouviu um poema chamado Pegadas na Areia? Tem tudo a ver com essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou ler para vocês. Uma noite tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava eu percebia que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e outro do Senhor. Quando uma última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás e percebi que as pegadas na areia estavam só um par de pegadas. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, o porquê vejo só um par de pegadas na areia? O Senhor me abandonou, estive só. E o Senhor, com muito amor, falou: meu filho, eu te amo tanto que nunca te abandonei. Na verdade, você vê 2 pés na areia, você vê um par de pegadas na areia, porque neste momento eu estive com você no meu colo. Eu carreguei você. Então, quando você olhar este um par, lembre-se, eu estava com você o tempo todo. Nunca te desamparei, nunca te abandonarei. E aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele nunca abandona seus filhos. Ele nunca abandona seus filhos. Ele está sempre com você. Ele está sempre do seu lado. Confie. Se der certo ou se não der certo aos seus olhos, deu certo de qualquer jeito. Porque Deus é Deus. Notem, Deus ele não apagou o fogo. Ele não apagou o fogo da fornalha. Ele simplesmente entrou dentro da fornalha com eles. Ele não tirou eles de lá de dentro. Porque para Deus basta uma piscada de olhos e ele tirava os 3 de lá de dentro. Mas não, ele preferiu ir lá dentro e pagar o preço junto com eles. Quem está disposto a confiar nas providências do Senhor, ele vai intervir ao tempo certo a seu respeito. Deus nunca chega atrasado, ele chega sempre na hora certa. E depois do livramento, ou seja, depois que esses homens foram libertos da fornalha, vamos ler lá Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus senão o seu Deus.
Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo homem, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feito monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus é sensacional. Você vê que dentro de uma fornalha, de uma situação perigosa, de uma situação errada, Deus moveu o coração de um rei. Deus, ele muda o coração das pessoas. Deus transforma as situações. E o nome dele vai ser glorificado por toda a eternidade. Não há um Deus que possa livrar como o Deus de Israel. Deus, ele tem a última palavra. Os 3 hebreus não podiam prever os resultados. O que é mais legal da história é que eles não sabiam que eles iam sair da fornalha. O que é mais maravilhoso de uma história como essa, sensacional, é você saber que eles, dando certo ou não, iam entrar na fornalha. Dando certo ou não aos olhos do homem, porque vai dar certo sempre aos olhos de Deus. Então não há limite para o que Deus fará se dermos glórias a Ele. Não há limite para o que Deus fará dando louvor a Ele. Não há limite para o que Deus fará dentro do propósito principal dele. A história desses 3 jovens nos torna indesculpáveis. A história desses 3 jovens nos faz refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Um momento tenso, um momento de insegurança, porque você se tornou vulnerável e Deus está aí, operando. A presença do Senhor na fornalha não passou de uma etapa de um plano maior. Os 3 saíram do cenário, mas a glória do Senhor permaneceu. Então, pare para pensar, existem pessoas olhando para você, existem pessoas olhando para a sua situação, existem pessoas olhando a sua vida. Às vezes essa pessoa é o causador do seu problema. Existem pessoas que te causaram problemas, essa pessoa está de olho em você e vai ver a glória do Senhor manifesta na sua vida. Então, quando verem o Senhor do impossível operar na sua vida, essas pessoas vão ser tocadas e vão glorificar o nome do Senhor. Muitas coisas estão por vir. Se prepare, muitas coisas estão por vir. E nós não sabemos o que está por vir. O mais legal da história é que a gente vai vivendo, louvando a Deus sem saber o dia de amanhã. E isso é muito importante. Deus é um Deus de futuro. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de planos. Os planos dele são maiores que os nossos, são muito melhores que os nossos. A gente nem imagina os planos que ele tem. Jeremias 29:11, os planos dele são planos de bem, não de mal. Amém? Estamos dispostos a abrir mão dos nossos temores? Fica essa pergunta para nós essa semana. Você está disposto a abrir mão dos seus temores e confiar no Senhor, independente do resultado? Se o resultado for a resposta da oração que você tanto clama, ou se a resposta for o resultado da vontade de Deus, da agenda de Deus? E aí? Amém? Fica essa pergunta para nós. Confie no seu Deus. Confie no Deus, no único Deus que é digno de glória, honra, força, poder e majestade. A Ele todo louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amo vocês. Amo vocês. Estou com muita saudade, muita mesmo. E eu sei que em breve nós nos veremos. Que o Senhor abençoe o restante da semana de vocês. Pensem e reflitam nas palavras, na palavra de domingo, na palavra de hoje. Reflitam naquilo que Deus tem feito com você. Eu tenho certeza que os planos dele serão melhores mesmo e Deus vai operar milagres mesmo ainda nesses dias. Confie nele, confie nele, confie nele, confie nele. Ele está na fornalha com você, em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, porque mesmo neste momento difícil em que nós estamos dentro da fornalha, nós entendemos, meu Pai, que tudo faz parte de um plano maior, de um plano melhor, e que o Senhor está conosco, meu Pai, nesta fornalha.
E isso é muito bom, é sabermos que nós não estamos sós em momento algum. O Senhor está conosco no barco, na tempestade. O Senhor está conosco na fornalha, meu Pai ardente. E nós sairemos dela, meu Pai, sabendo que o Senhor é Deus. Independente do resultado, sabemos que o Senhor é Deus. Independente do resultado, sabemos que o seu nome será glorificado para sempre. Independente do resultado, sabemos que o Senhor é Deus em Israel e que não há outro Deus além de ti. E nós glorificamos ao Senhor por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor infinito, pela sua bondade infinita, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e tem nos guardado neste momento difícil. Obrigada, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o seu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, família. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz que nós pudemos estar com esse tempo juntos. Amo vocês, estou com muita saudade. Que vocês tenham um restante de semana abençoado e nos vemos no nosso próximo Online Experience no domingo às 18 horas. Amo vocês. Deus abençoe.